Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou abrindo os próximos vídeos, as próximas aulas. Como vocês sabem, na semana passada teve a primeira fase da prova do OAB. E a partir de agora, os candidatos eles vão se preparar para a segunda fase da prova do OAB. É isso aí, pessoal. Ainda não saiu o resultado oficial, mas eu tenho certeza que você já recebeu o gabarito, já verificou ali se você conseguiu a pontuação e você já vai começar a estudar. Você não pode ficar parado esperando. Nós temos um tempo muito curto, pessoal. Temos um tempo curtíssimo. A prova é lá em janeiro. Então, toma cuidado. Você, candidato, examinando, você examinando, você tem que organizar a sua agenda, organizar os seus horários e o programa, o conteúdo programático para você encontrar aquele meio termo de encontrar o máximo, de estudar o máximo de questões, o máximo de assuntos. Mas a gente sabe muito bem que a prova do OAB, a banca, ela tem uma possibilidade muito vasta de questionamento na hora de questionar o candidato, na hora ali da prova. Pode cair muita coisa de direito do trabalho, pode cair muita coisa de processo do trabalho. Então você tem que ser objetivo. Sempre tem aqueles temas clássicos que podem cair. Você precisa ficar atento nesses conteúdos, nessas questões que já caíram várias vezes. Porque na hora, a realidade é muito simples, você precisa escolher o que você vai estudar. Se você só vai estudar assunto novo que não caiu, tudo bem, tem muito assunto que não caiu, que nós podemos conversar aqui, porque tem até, em alguns casos, possibilidade de cair. E isso é muito importante, porque até no de olho do edital, quando eu conversei com vocês, o que aconteceu? Eu mostrei para vocês que na última prova do OAB, na 38ª, eles estavam partindo para um critério de elaboração de questões multidisciplinares. Então, eles estavam indo para um outro lado, eles saíram daquele padrão, digamos, talvez assim, repetitivo, e estavam alternando a forma de perguntar e elaboração. E eu não vou fechar os olhos para isso e aconselho que você também não feche os olhos para isso. Na hora de você estudar, continue fazendo aquele estudo sistemático que eu converso com vocês, aquele estudo multidisciplinar. Estude CLT aliado, por que não, aliado ao Código de Processo Civil. Muitas vezes, quem sabe, tem questão aí de segunda fase que foi colocado até Código Civil. Não se surpreendam se numa segunda fase tiver questão ligada a direito empresarial. Lá no artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, está fala de crédito trabalhista. A própria lei continua, em alguns outros momentos, falando de crédito trabalhista, preferência trabalhista, preferência do crédito trabalhista, como eu conversei com vocês algum tempo atrás. Então, você não pode fechar os olhos para isso. Mas, por outro lado, como você tem um tempo muito exíguo, um tempo muito curto, você não vai conseguir estudar 5 anos de faculdade em 2 meses, 1 mês e meio, não dá, é humanamente impossível. Então você tem que otimizar o seu estudo. E certamente, na hora de você otimizar o seu estudo, você irá dar prioridade a algumas coisas.
como por exemplo, aqueles assuntos que já caíram bastante, e é aquele tipo de assunto que você percebe, que nós percebemos que a OAB gosta. Então é bom a gente intercalar com possíveis novidades, mas jamais sem esquecer aquelas questões básicas, aquelas questões clássicas, porque você já indo para aquele conteúdo que você já sabe que a OAB gosta, se você tiver que apostar, aposte naquilo que vem sendo feito. Então vamos intercalar nisso. E partindo desse princípio de intercalar conteúdos clássicos, básicos com novos, eu já vou começar com você partindo para conteúdos básicos, um tema básico que cai desde sempre na primeira fase, na segunda fase. Eu lembro que na época que eu comecei a estudar para a segunda fase, eu fui procurar, isso há mais de 10 anos atrás, eu fui procurar prova de São Paulo. Pois é, pessoal, estava começando o início do exame unificado, mas eu fui procurar provas antigas de São Paulo para buscar raciocínios um pouco diferentes. E eu vou falar, engraçado isso, como caiu esse tema, isso há mais de 10 anos atrás, e digo mais, vou falar aqui porque caiu numa das provas recentes. Não foi a última prova, vou falar de um tema aqui da prova, se não me engano, do 33º exame de ordem. Então, perceba que de tempos em tempos, eles vão colocando essas questões. E hoje eu vou conversar com vocês sobre insalubridade e periculosidade. E por que nessa aula de hoje eu vou conversar sobre insalubridade e periculosidade, por mais que sejam temas diferentes e temas distintos? Primeiro, pessoal, eu quero garantir para vocês aqui a melhor didática e otimizar o tempo da melhor forma que eu puder dar para vocês. Como eu disse, não temos tempo a perder. Então, eu já pego um tema de insalubridade e periculosidade, condenso ele, que ele está tudo próximo. E quando você estudar, você já pega esse estudo básico e com certeza você vai ampliar, você vai olhar o seu VADMEC, você vai ver várias súmulas, várias OJs, os artigos ligados à insalubridade e periculosidade. Isso aqui é o norte para você começar a estudar. Quando nós conversamos sobre insalubridade, pessoal, e periculosidade, a primeira coisa é termos o entendimento qual é a diferença de insalubridade para periculosidade. A insalubridade, ela é insalubre, ela viola a saúde do trabalhador aos poucos, né? Um local insalubre ou uma condição insalubre, ela não mata o trabalhador ou a trabalhadora imediatamente. Ela vai matando, ela vai prejudicando a saúde com o tempo, com os dias que aquela pessoa, que aquele trabalhador ou aquela trabalhadora, ele vai se expondo àquele agente nocivo. Por exemplo, trabalhadores que trabalham com alto ruído de decibéis, aquele pessoal que trabalha na britadeira, aquela porrada forte da britadeira todos os dias, aquele pessoal que trabalha lá na pista do aeroporto, escutando aquele barulho altíssimo de motor de avião. Com o passar dos anos, esse trabalhador ele vai perdendo a sua capacidade auditiva. Em outros casos, por exemplo, algumas empresas, alguns trabalhadores ou trabalhadoras trabalham em empresas ou com produtos químicos que não matam a pessoa ali na hora, mas
com o passar do tempo, com o manuseio daquele produto químico, ou mesmo que ela não manuseie esse produto químico, uma pessoa que trabalha numa fábrica, numa indústria química, que com frequência ela está circulando ali naquele local, que tem incidência daquele produto químico, daquele agente nocivo, vai matando de pouquinho em pouquinho. Isso é insalubridade. Nesse exemplo aqui, alguns exemplos vão calhar para insalubridade e periculosidade no mesmo local, mas você vai perceber que o trabalhador ele precisa escolher, não é acumulativo, ele não vai ganhar insalubridade e periculosidade, ele não vai ganhar. Então, pessoal, a insalubridade é isso que você precisa perceber. Você precisa ir lá no artigo 189 da CLT. Não se surpreenda se o examinador chegar e procurar e questionar algo da portaria 15 do Ministério do Trabalho. A OAB não chegou a esse ponto, mas se você tiver tempo, dá uma olhadinha lá na norma regulamentadora número 15. É interessante, porque fala das condições insalubres, fala das atividades que são consideradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego como insalubres. Mas basicamente você vai primeiro no artigo 189 da CLT, pegar aquela constituição, gravar e decorar aquilo ali, porque primeiro você tem que saber a lei antes de você ir para a súmula e para a OJ. A norma ela tem que estar gravada na sua mente. Ultrapassado o estudo da legislação, da norma, do artigo 189 e seguinte, você já vai direto para as súmulas. Porque é como eu sempre falo, súmula e OJ, toda a prova de OAB tem um monte de súmula e OJ. Pode até não ter em todas as questões, mas impossível uma prova da OAB da segunda fase que não tenha pelo menos uma súmula e uma OJ. Eu não digo nem ou. Vai ter. Provavelmente vai ter 2 ou 3 súmulas, ou 2 ou 3 OJs, 2 súmulas e 2 OJs, 3 súmulas e uma OJ. Se de repente eles estiverem estressadíssimos, vão botar 3 ou 4 súmulas e 3 ou 4 OJs, porque tem súmula e OJ para tudo que é assunto. E é utilizado na prática trabalhista. Então a prova do OAB ela cobra. Não tem para onde correr. E vamos, tem várias. Se você lembrar, se você já é inscrito aqui no nosso canal, conhece o nosso conteúdo, você vai lembrar que algum tempo atrás eu falei sobre muitas súmulas e muitas OJs. Aproveite, por que não, para você voltar lá nessas aulas e assistir esse conteúdo. Mas aqui, já chego aqui para você, já te passando as primeiras súmulas que nós vamos conversar de insalubridade. A primeira que eu vou falar para vocês é o seguinte, pessoal. Eu vou falar da súmula 280... mas antes de falar, pessoal, da súmula 289, eu não posso deixar passar aqui. Eu quero falar aqui, além do artigo 189, eu quero conversar com você sobre o artigo 192 da CLT. Porque, recentemente, o examinador da banca da OAB, ele fez um questionamento que geralmente ele não vem usando esse questionamento, e eu acho interessante mencionar, e é aquela questão que você fala assim, tem muita súmula, tem muita OJ. Por um lado, eu tenho que estudar tudo, mas nem sempre eu consigo estudar tudo. Até aí tudo bem. Às vezes tem algumas súmulas e OJ que você olha rápido, por isso que eu aconselho, no mínimo, você dê uma olhada rápido. Se não der tempo, você estuda aquelas que você sabe que tem mais probabilidade de cair. Tudo bem. Essa norma que eu estou aqui conversando com vocês, seja um artigo, seja uma súmula, você precisa dar aquela lida. Já que você está gastando o seu tempo ali na CLT,
dá uma lida naquele conteúdo. E por quê? Porque às vezes ele cai. O examinador recentemente, o que ele fez? Ele pegou o artigo 192, ele saiu do padrão do artigo 189, por exemplo, ele foi um pouquinho mais para baixo e foi lá no artigo 192 da CLT. E olha o ponto que ele perguntou. Ele saiu do padrão, ele não falou dos 10%, dos 20%, dos 40% da insalubridade, né, que é o grau mínimo, médio, máximo. Ele não foi por esse lado, ele foi por um lado que nem sempre é explorado. Na prova, ele mencionou um índice específico que o reclamante estava recebendo 10% com base em um índice específico. E qual era a tese de defesa que ele queria que você, candidato, colocasse na prova do OAB? Ele queria que você colocasse que, com base no artigo 192 da CLT, a insalubridade, a base de cálculo de insalubridade, você como tese de defesa, tá? Muitas vezes você como tese de autor, você vai falar outra coisa, mas como tese de defesa, você teria que ter se utilizado do caput do artigo 192 da CLT. A base de cálculo da insalubridade é com base no salário mínimo da região. Era isso que você teria que ter colocado no padrão de resposta da FGV. E por que eu mencionei isso aqui? É um tipo de questão que nem sempre cai. Ele vai falando, né, ele fala dos graus máximo, médio e mínimo de 10%, 20%, 40%, ou ele questiona ali aquele copia e cola do caput do artigo 193, ele fala às vezes de possibilidade de você escolher entre a percepção do adicional de periculosidade ou de insalubridade. Ele vai muitas vezes para algumas súmulas já conhecidas. Ele pegou um artigo relativamente conhecido, só que em vez dele ir para onde geralmente ele vai, ele foi por um outro caminho. E é como eu falo, ele pegou um detalhe. E muitas vezes é aquele detalhe que nós que estamos estudando, estamos lendo, a gente passa batido. Mas ele parou, deu um freio aqui. Não, deixa eu perguntar esse detalhezinho aqui para ver se ele está sabendo. E é por isso que a segunda fase, ela tem esse tipo de complicação. Por quê? Porque na hora de você responder, nós não sabemos qual é o padrão de resposta que ele quer. Primeira coisa que eu falo é o seguinte: quando a gente conversar aqui de periculosidade e insalubridade, primeira coisa que eu já digo logo, já coloca lá o artigo 7º, bota o inciso de insalubridade ou de periculosidade, vai botando os artigos na hora de você responder. Às vezes você já tem o artigo fácil ali, você já sabe, mas na dúvida você bota logo o artigo da CLT, a súmula você vai procurar, ou a OJ, porque o padrão resposta da FGV pode estar simplesmente no artigo 192 da CLT. Será que é suficiente? Não sei. Se você colocar o artigo 192, você pode gabaritar, você pode até gabaritar a questão. Mas será que no padrão resposta ele não pediu que você colocasse ali o artigo 7º da Constituição da República? Será que ele não mandou você também colocar uma súmula? Então, é uma possibilidade, nós temos que contar com isso, então não vai perder ponto. Se você puder coloca o máximo de fundamentação possível. Mas, ultrapassado isso, eu só queria falar dessa questão do salário mínimo. Mas vamos para a súmula. Vamos falar de súmulas de insalubridade. Súmula 289 do TST, fornecimento de equipamento de proteção individual. Segundo essa súmula, não é suficiente
o fornecimento de EPI, o fornecimento de equipamento de proteção individual não é suficiente para afastar a incidência do pagamento do adicional de insalubridade. O reclamado da empresa precisa, além disso, fiscalizar o uso desse EPI, o uso desse equipamento pelo trabalhador. Está na súmula. Porque nem sempre cá entre nós, nem sempre o uso vai resolver. Muitas vezes, isso é muito comum, ó. Muitas vezes a empresa fornece o EPI e o funcionário não utiliza. E o STF está dizendo, ó, o TST está dizendo, ó, cabe à empresa fiscalizar. Sinto muito. E você, como candidato, tem que saber. Essa súmula aqui, eu já quis começar por ela, que essa súmula já é batida. Essa já caiu várias vezes, essa você tem que saber. Beleza, pessoal? Vamos para outra súmula aqui, súmula 448 do TST. Essa súmula, ela fala da norma regulamentadora, ela informa ali quais são as atividades, ela não informa ali especificamente, mas ela está dizendo, ela está mencionando essas atividades. Então no item 1, dá uma lida nisso ali, nessa súmula, no item 1 da súmula 448. O item 2 da 448 já caiu mais de uma vez, e foi aquela súmula que eu comentei com vocês, que quando eu fui estudar lá na época, eu fui procurar lá no OAB de São Paulo. Na OAB, na prova do OAB, ele falou, ó, determinado funcionário era auxiliar de serviços gerais, que trabalhava no aeroporto. Pode ser um aeroporto, pode ser uma rodoviária, pode ser, por exemplo, um shopping center, por que não? O local de grande circulação de pessoas. Então, um local que tem grande circulação de pessoas, como nesse caso aeroporto, esse funcionário, ele tinha que limpar 5 banheiros, pelo menos 4 vezes durante o seu turno. Faça a demanda, lógico. E o que acontecia? O reclamado falava que não cabia insalubridade. Por mais que as informações da inicial, que realmente o reclamante trabalhasse dessa forma, nesse caso, não cabia insalubridade. Era isso que a reclamada falava. Mas, por outro lado, no item 2, ele fala, ó, instalações sanitárias, higienização, locais de grande circulação geram insalubridade. Ele ainda coloca nesse item uma ressalva, ele informa que, diferentemente de residências e escritórios, que ele está falando, ó, limpeza de banheiro de residência e escritório não cabe insalubridade. É isso que o item 2 está falando. Aí ele puxa e continua para dizer que nesse tipo de banheiro, instalação sanitária de local de grande circulação, tem a percepção do adicional de insalubridade. Então perceba aí, ó, que nesse caso, ele falou de banheiro público, cabe insalubridade. Mas fica atento que no próprio item 2 está falando de escritório e residência, que não cabe. Pode cair na prova do AB. Por que não? Ele pode repetir. Geralmente ele não repete, quando tem pouco tempo assim, umas 4 provas passadas, mas ele pode pegar essa súmula e perguntar de outra forma. Então, essa súmula aqui é bacana e interessante você ficar atento, tá? Além disso, pessoal, outra informação importante aqui. Além da insalubridade, nós vamos falar aqui sobre periculosidade. Diferentemente da insalubridade, que vai matando de pouquinho em pouquinho, né? Eu gosto de usar essa expressão, quem usava essa expressão era a professora aqui do Rio de Janeiro, que trabalha no TRT aqui do Rio, assessora Maria Inês Gerardo. Já a periculosidade
ela pode matar um funcionário de uma vez só. Ela pode agredir a saúde do funcionário, a integridade física do funcionário de uma vez só. Você quer um exemplo? Uma explosão. O funcionário trabalha com explosivos em posto de gasolina ou no aeroporto, que é altamente periculoso. Além de insalubre, aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Pode ter os dois agentes nocivos. O aeroporto é um exemplo desse. Tem insalubridade e periculosidade. Pode ter um, pode ter o outro, como pode ter os dois. E no caso da periculosidade acontece isso, né? O agente nocivo, ele agride o trabalhador imediatamente, seja matando, seja através de um acidente. E para arredondar aqui, além disso eu falo que no caso da periculosidade, o próprio artigo 193, ele já fala de adicional de 30%. Nesse caso, diferente aqui da insalubridade, é um único adicional. Lembrando que você não pode acumular os adicionais, você escolhe, ou você escolhe 30% do adicional de periculosidade, ou, dependendo da situação, a insalubridade. Aí, pessoal, informação importante. Além dessas informações, você precisa saber que, por exemplo, segurança pessoal e patrimonial já estão previstos como atividades periculosas. Quem sabe o examinador não pergunte isso para você. Dá uma lida no artigo 93. Mas eu já vou aqui falar para vocês a súmula 364 do TST. Essa aqui é uma outra súmula muito interessante. Como eu já falei para vocês, quando eu dei aquelas aulas de súmula e OJ, eu falei dessa súmula 364. E o que essa súmula 364 ela fala? Atividades periculosas no qual o trabalhador ele tem contato com agente nocivo ou de forma eventual, permanente ou intermitente. O que essa súmula ela fala? O trabalhador que tem contato com agente nocivo da periculosidade de forma eventual não faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade. Contudo, embora, todavia, entretanto, o trabalhador que tem contato com agente nocivo de forma permanente e ou de forma intermitente tem direito ao adicional de periculosidade, sim. É isso que a súmula 364 do TST está falando para nós. E você sabe o que é intermitente? Contato intermitente com agente insalubre? O eventual, por exemplo, é aquela pessoa que só passa ali 30 segundos, 1 minuto naquele local, ainda que ele passe todo dia, ele passa ali assim, ele entra na empresa, o local de trabalho dele é lá no final. Nesse período aqui, nesse espaço, tem local periculoso e insalubre, mas ele não para por ali, ele só passa. 10 segundos, 20 segundos. Isso é o eventual. Ou então, e assim, às vezes é raro, muitas vezes ele nem passa por ali. O permanente é aquela pessoa que está lá sempre. Ela trabalha naquele caos ali. Como eu dei o exemplo do pessoal que trabalha em bomba de gasolina, que trabalha nos aeroportos, na pista do aeroporto, onde os aviões ficam ali taxiando. Já o intermitente, ele vai ali, fica um tempo razoável, sai,
ou na parte da tarde ele volta de novo e fica naquele local ali, meia hora de novo, e vai embora, 20 minutos. Durante o dia, não tem como a gente precisar isso. São questões muito subjetivas, conceituação subjetiva de intermitente. Mas para você perceber que existe essas diferenças. Se ele foi ali 2 vezes por dia, passou 20 minutos ali, ainda que ele não vá amanhã, mas depois de amanhã ou 2 dias depois ele passou de novo ali, foi 2 vezes, passou 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos. É isso que é o intermitente. O intermitente é como se fosse o meio termo entre o eventual, que é o quase nada, e o permanente, que fica ali. O intermitente ele fica, é o meio termo ali. Ele não é permanente, mas ele está sempre com frequência por um relativo e bom período de tempo. E fica atento que isso aí pode ser questionamento de prova do AB. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.